Estão passando agora das 9 horas, 8 minutos. Estamos em contato com Santo Antônio da Patrulha para discutirmos a questão do tratamento de esgoto em Osório. Osório vive uma questão sui generis, acho que a nível não só de Brasília, mas sim a nível do mundo. Tem a sua canalização pronta, tem a ET, a estação de tratamento pronta. Nós temos uma seca e está pior do que quando começou esse serviço, porque hoje o esgoto está sendo jogado in natura na cadeia de lagoas do litoral norte, começando pela lagoa do Marcelino. Contato com a promotoria de Santo Antônio da Patrulha para sabermos o porquê que levaram o Ministério Público à interpor ação contra o despejo dos efluentes tratados na Lagoa dos Barros. Dr. Reginaldo Freitas da Silva, bom dia. Bom dia Pedro, bom dia aos ouvintes. Tudo bem, doutor? Tudo tranquilo. Começando uma semana linda, né? É verdade. Doutor, qual é o motivo que levou o senhor a interpor essa ação contra o despejo da água tratada na Lagoa dos Barros? Bom, Pedro, essa ação é uma ação que tramita já há bastante tempo, né? Agora em junho ela faz 3 anos, se eu não me falha a memória, agora acho que eu acredito que seja junho, né? Justamente em função de análise de uma série de documentações que vieram para o Ministério Público, para análise, onde foi instaurado o inquérito civil, onde se constatou que, embora seja uma obra de um ganho ambiental indiscutível, e o Ministério Público não é contra a estação de tratamento de efluentes, eu estou dizendo isso há 3 anos, parece que as pessoas é um pouco difícil assimilar essa afirmação. O que se procura por meio dessa ação é única e tão somente que se realizem estudos que indiquem que a Lagoa dos Barros tem condições de receber esses efluentes. Tu falaste assim, essa água tratada. Não. Tecnicamente, efluente, ele é um esgoto tratado, mas ele tem um nível de poluição, segundo a Corsan, que seria até do máximo de 5%, nós precisamos saber se, fazendo a correlação, a volumetria dessa lagoa, todas as suas condições de autodepuração, o volume de efluentes que vão ser lançados nessa lagoa, se ela tem condição, e o nível de eficiência dessa estação de tratamento, se ela tem condição de receber esse efluente e manter a sua qualidade de água. É exatamente isso que se quer, única e tão somente. Realizado o estudo, indicando a possibilidade, a ET está em perfeitas condições para funcionar. Aliás, hoje ela juridicamente, ela teria condições de funcionar, visto que as liminares foram... Teria condições, então, hoje? Falta LO, né, na realidade, assim, faltaria LO. Eu estava ouvindo ali o teu comentário, ela não está pronta ainda, não. A estação de tratamento não está pronta, não. Não está pronta? Não, ela não. Mas pela informação da Corsan... Não tem as ligações, tem uma série de coisas. Nós estamos em tratativas com a Corsan, no sentido de que possamos realizar um meio termo entre o que se queria inicialmente e o que se pode ser feito, para que a gente possa resolver essa questão da melhor forma possível. Agora, o senhor traz uma questão importante, doutor, porque no momento em que se questiona a Corsan, porque, lógico, o senhor é promotor de Santo Antônio da Patrulha, a preservação é de uma lagoa que tanto pertence ao município de Osório como Santo Antônio da Patrulha. Mas em contrapartida nós tínhamos uma pequena estação de tratamento, claro que era muito pequena, mas fazia o tratamento. Desde que essa obra iniciou, foi desativada essa estação, está sendo jogado esse esgoto in natura aqui numa lagoa dentro da cidade de Osório, causando mal-estar, inclusive, na população estudantil de uma escola próxima à lagoa, doutor. Sim, mas isso não tem nada a ver com essa desativação dessa estação de tratamento de efluentes, e creio que o Ministério Público, tanto de Osório como de Santo Antônio da Patrulha, também não tenha. Não, mas Temos hoje 3 anos desde que foi ajuizada essa ação, e hoje ainda não existe condição dessa estação de tratamento de efluentes funcionar, e não existe condição jurídica. Pelo que me diz a Corsan... Não existe condição jurídica? Há pouco o senhor disse que existia condição jurídica. Não, então só um pouquinho, me expressei mal. Não existe a falta de condição jurídica para ela funcionar. Entendeu? É que hoje nós estamos em tratativas com a Corsan, nós estamos discutindo uma solução para essa questão jurídica, né, que nós estamos discutindo dentro do processo,
Sim. E a informação que me é passada é que a estação de tratamento ainda não está pronta para funcionar. Tanto é que as obras foram recentemente entregues, mas a obra da estação de tratamento. Falta toda a ligação, a canalização, esse tipo de coisa. Então, eu não sei por qual motivo foi desativada essa outra estação de tratamento de efluentes que você está me falando, que eu não conheço realmente, bem antes dessa própria estação de tratamento de efluentes. Mas o que eu quero dizer, só para deixar claro, que talvez eu tenha manifestado mal, é o seguinte: hoje, o que nós temos? Nós temos uma ação civil pública pedindo esse estudo para garantir que essa lagoa possa receber o efluente e possa manter a sua capacidade de autodepuração e ter a mesma qualidade de água. Agora, existe doutor... uma outra ação, ajuizada aí sim pelo município de Santo Antônio da Patrulha, que assegura uma participação do município no processo de licenciamento, na licença de operação. A licença de operação só vai iniciar o pedido dela quando a obra estiver pronta para funcionar. Pelo que eu sei, ainda não se iniciou esse processo. Agora, com relação à lagoa, essa lagoa já tem um estudo de 2005, aonde já inviabilizava para banho, motivado a presença de coliformes fecais, não é, doutor? E esse é um estudo que está dentro do Ministério Público, inclusive do Estado. Não de Santo Antônio da Patrulha. Mas eu não entendo, doutor. As questões são tratadas como a micro, a macro ou municipal? Porque aí nós não podemos de forma nenhuma tratar de meio ambiente a nível isolado, né, doutor? Exatamente. Se tu me disseres onde está esse estudo, eu tenho maior interesse de que ele venha para os autos, até mesmo para servir como dado primário. Eu vou lhe conseguir então, doutor. Desse outro estudo, desde que seja de um órgão ambiental, da FEPAM. Sim. Não, da FEPAM. Pelo monitoramento. Pois é, Milton. Não, eu vou lhe conseguir, porque assim fica muito... Eu tenho ouvido essa manifestação desde antes do ajuizamento da ação. Sim. E aí tem uma situação que é o seguinte: tu tem que acreditar em mim, porque eu também estou vivendo o processo, né? Na realidade, assim, dentro do processo da ação civil pública não existe esse estudo. Isso eu posso te assegurar. Mas então não foi anexado ou não foi procurado. Mas, Pedro, assim, ó... Não, doutor, eu vou lhe conseguir esse estudo. Deixa eu te falar, assim, ó, respeitosamente, assim, em relação a essa coisa, assim, ó. Tem uma série de pessoas, assim, com as armas em punho, em relação a uma briga entre dois municípios e até questões políticas envolvendo isso, e ninguém ainda parou exatamente para ver o que realmente existe. Essa é a situação. Tu acha que eu seria inconsequente? Tu acha que eu seria o Ministério Público? Essa questão teve até uma apuração interna dentro do Ministério Público, e eu fui designado pelo Conselho Superior do Ministério Público para atuar exclusivamente nessa questão. Eu, de Santo Antônio da Patrulha, entendeu? Tu acha que eu seria inconsequente de ajuizar uma ação se não houvesse esse estudo me garantindo essa... Tu acha que eu vou brincar com a população do... Não, mas brincar com a população de Santo Antônio da Patrulha? Não é por aí também, doutor. Nós não vivemos num mundo isolado. Então aí eu vou lhe dizer o seguinte... Não, eu gostaria que tu me ouvisse. Está causando um prejuízo sem precedentes à população de Osório o não funcionamento do esgoto. Eu não entro no mérito se é culpa de quem, mas a verdade é a seguinte: o município de Osório investiu 22 milhões de reais num empréstimo federal, aonde se agilizou o prefeito do Romildo, foi desativada uma pequena estação de tratamento e nós estamos sofrendo sim. Então 40 mil pessoas estão sofrendo. Eu não interessa se é Ministério Público, se é Corsan, quem é. A verdade é a seguinte, que nós estamos sofrendo, estamos tendo prejuízo, doutor. Então, o que eu estou lhe dizendo? Eu, como osoriense, estou no desespero. A dificuldade agora você não entendeu por quê? É que a gente tem que ouvir, o problema é que ninguém ouve nessa situação toda. É isso que eu estou querendo te falar. Hoje, pelo que me disse a Corsan, na última reunião que nós participamos, há cerca de 2, 3 semanas, essa estação de tratamento de efluentes não está pronta. Ela não tem ligação entre as casas e a estação de tratamento de efluentes. Daí eu te pergunto, tu está fazendo a pergunta, ou tu está fazendo a cobrança ao Ministério Público, e o Ministério Público não tem, acredito que nada a ver em relação a essa desativação dessa pequena estação que você está falando. E hoje, mesmo que houvesse, porque hoje, o que se tem hoje, existe essa ação civil pública, existem suspensões das liminares que, em tese, podem, não existe um óbice jurídico hoje para essa estação de tratamento não funcionar.
É isso que eu estou tentando te dizer. Agora eu acho que você tem que questionar a Corsã se realmente está pronta essa estação de tratamento. Mas então ela está dizendo uma coisa no ar e daqui a pouco a Corsã vem. Eu questiono sempre ambos, doutor, porque eu acho que isso, como o senhor diz, nós temos que esclarecer. Daqui a pouco o prefeito Romildo vai falar também. A população está preocupada. Então eu não estou culpando o Ministério Público, não estou culpando a Corsã, não estou culpando a Prefeitura de Osório. Eu estou tentando esclarecer, porque a Corsã vem aqui e o discurso dela é que está pronto. Não é? Aí ela lhe diz lá que não está pronto. Então nós temos que saber a verdade, o que está ocorrendo. Mas uma coisa que é inegável, que o prejuízo que o meio ambiente do litoral norte está sofrendo é irreparável. Porque nós estamos aqui no começo de uma cadeia de lagoas que vai a Tramandaí, que vai a Capão da Canoa e vai a Torres. Não é o mesmo que a Lagoa dos Barros, que é uma lagoa isolada. Pois é. É uma lagoa isolada, essa afirmação é tua. Ela liga com... Era a afirmação inicialmente que eu tinha, que seria uma lagoa isolada. Ela liga Nós temos técnicos da FEPAM, técnicos da Corsã, dizendo que essa lagoa ela não é isolada. Não é? Mas não, que bom. Existe o rio Capivari, uma série de coisas. Mas eu não estou dizendo que sim. eu e tu estamos errados. Uhum. O que eu quero te dizer é que ninguém sabe dizer algo sobre essa lagoa de forma correta. Por isso que se está entabulando uma tentativa de fazer um termo de referência, que é um estudo mínimo acerca dessa lagoa, para que a gente possa ter essa segurança. O que eu quero te falar é o seguinte: eu não desconsidero a população de Osório, mesmo porque eu tenho a responsabilidade pelos dois municípios em relação a essa questão. Mas não é só isso. A tutela ao meio ambiente é de todos nós, de quem mora em Porto Alegre, de quem mora em qualquer lugar do estado, do país, em relação a isso. Eu não seria inconsequente de fazer qualquer tipo de óbice se não houvesse uma fundamentação específica. O problema é que toda vez que eu falo com vocês aí, principalmente da rádio, vocês querem argumentar, e tá certo, beleza, mas vamos escutar também os outros argumentos ali. E eu não tenho motivo algum para mentir para o senhor, para mentir para os seus ouvintes, para mentir para quem quer que seja. Existe talvez uma duplicidade de entendimentos, mas isso é uma questão que é jurídica, que vai ser resolvida. Eu vou te afirmar, vou tentar te resumir a questão hoje. Hoje, se a estação de tratamento de efluentes estivesse pronta, como tu está afirmando que está pronta e não é verdade... Não, eu não. Não, agora tu me ouve, só um pouquinho. Tá? Hoje é o seguinte, hoje bastaria a Corsã entrar com um pedido de licenciamento para licença de operação, haveria participação do município de Santo Antônio da Patrulha em função dessa liminar que foi dada, e se a FEPAM entendesse que era o caso de dar a licença de operação, a estação poderia funcionar normalmente. É isso que eu estou te falando. Não, pergunta para a FEPAM, ou pergunta para a Corsã se foi iniciado o processo de licença de operação hoje. Não existe liminar impedindo o funcionamento da lagoa hoje, da estação de tratamento. Sim. Bom, em primeiro lugar, desculpa só, eu só quero não, é importante essa questão para vocês entenderem bem essa situação. Não, é importante essa discussão, doutor, só que eu não afirmo, quem afirma é a Corsã. Eu volto a lhe dizer, daqui a pouco eles estarão aqui nos estúdios da Rádio Osório, porque afinal de contas eu tenho um programa de 34 anos que tem a credibilidade, não seria nesse momento que eu colocaria alguma coisa que não estivesse acontecendo. Não, agora também você não pode... Acho que tu tem a contra-informação agora, e talvez eles não estejam me falando. Eu não sei qual é o motivo que teria a Corsã para dizer para mim que a estação não estaria pronta, porque hoje não existe um óbice legal, um óbice jurídico para que a estação de tratamento funcione. Claro, ela tem que fazer o pedido da licença de operação. Mas por outro lado também... É um trâmite burocrático, mas se ela estivesse funcionando hoje, ela poderia, pelo que eu sei, pelo que eu fiquei sabendo da direção da Corsã, recentemente as obras de construção civil foram entregues. Ela não teria condição ainda, pelo que me passaram também, eu não tenho compromisso com essa informação que eu estou te dando, porque foi dentro de uma reunião discutida. O que eu quero te dizer, Pedro, assim, nós queríamos resolver essa situação. Sim. E é isso que está se discutindo nesse momento, junto com a Corsã, junto com a FEPAM, no sentido que se faça um termo de referência e se possa estudar minimamente e se possa garantir que essa qualidade... A outra situação, a lagoa está poluída. Não, a lagoa não está poluída. Isso sim, existem estudos dentro dos autos, dentro dos processos, de ambas as partes, tanto da Corsã como do município de Santo Antônio da Patrulha, atestando uma qualidade muito boa dessa água da lagoa. Da Lagoa dos Barros? Exatamente. Em 2005 eu divulguei, inclusive, aqui,
que foi declarada pela FEPAM imprópria para banho pela presença de coliformes fecais. Isso eu divulguei em 2005, doutor. Mas, Pedro, o impróprio para banho pode ser uma questão sazonal, uma questão de seca, uma questão de algum lançamento de efluente a mais ali que fosse, ou seja, dos orizicultores, ou qualquer coisa que fosse, entendeu? Eu digo na média, assim, isso é feito monitoramentos anuais dessa lagoa, de tempos em tempos. Eu não quero mentir para ti, mas eu acredito que é de 3 em 3 meses existem pontos específicos de coleta. O município de Santo Antônio da Patrulha, ele juntou nos autos, também contratou uma técnica do IPH, que foi fazer esse monitoramento também. Não teria motivo. Esse é o grande nó da questão, porque assim, ó, Pedro, a questão que o Ministério Público se preocupa é o seguinte: ok, vamos fazer uma estação de tratamento de efluentes, que todo promotor quer na sua cidade, mas uma obra de ganho ambiental indiscutível, certo? Mas nós só temos que ver o seguinte: nós vamos deixar de poluir a Lagoa Marcelino e vamos começar a poluir a Lagoa dos Barros? É só essa afirmativa, essa negativa que nós queremos. Não vai acontecer. Não dá para comparar, doutor. O senhor me perdoe, na minha infantilidade, não dá para comparar. O senhor disse uma coisa que deixar de poluir a Lagoa do Marcelino, que não tinha tratamento, agora vai ter um tratamento de esgoto que a Corsã garante 95% de pureza, doutor. Como é que o senhor pode fazer uma comparação? Aí fica difícil a gente tentar discutir isso assim tecnicamente. Aí realmente eu vou respeitar a tua posição, mas não vou concordar mesmo, porque a gente está tendo conceitos técnicos diferentes um pouco. Pois é, mas o senhor conhece bem a Lagoa do... Vamos fazer o seguinte: o senhor conhece em loco a Lagoa do Marcelino, doutor? Mas, Pedro, a questão não é conhecer em loco ou não. A questão toda é o seguinte: é que as pessoas têm que colocar na cabeça o seguinte: é uma estação de tratamento? Sim. É uma estação de tratamento, que Sim. lá no finalzinho dela vai largar um efluente. Efluente não é água potável. Tu consegue me entender? Sim, Efluente sim, é eu esgoto entendo perfeitamente. tratado. Entende? Segundo o projeto da Corsã, seria uma eficiência de 94% ou 95%. Exato. Tá, beleza. Só que eu tenho estudos técnicos dizendo que mesmo com esses 5% de poluição, que os 5% é poluição, tu concorda comigo? Sim. Tá. Toda em função das características específicas desta lagoa, principalmente a quantidade de nitrogênio e fósforo que viria junto com esses efluentes, isso poderia comprometer seriamente a lagoa. Então não é a questão, é óbvio que se tu colocares o efluente sem ser tratado ali, vai causar mais poluição. Isso é verdade. Isso mas não dá para comparar, né, doutor? O senhor disse que... Não, mas é que tu tá comparando dois corpos hídricos completamente diferentes. Um completamente poluído, que é a Lagoa Marcelino, e o outro que é uma lagoa não poluída, que é a Lagoa dos Barros. Mas só que a Lagoa do Marcelino está sendo poluída 100%, né? E lá vai ser 5%. Mas não vai ser poluída? Mas... Tu acabaste de dizer, nós vamos comprometer os dois corpos. Eu quero saber o seguinte: o que vai ser feito para despoluir a Lagoa Marcelino nesse momento? Mas doutor, só um minutinho. Esse 5% pelas afirmativas, então há divergências técnicas. Pelas as informações técnicas que foram apresentadas aqui na rádio, inclusive pela Corsã, e a própria FEPAM esteve aqui, que não poluiria a lagoa. Então há divergências técnicas. Certo, eu quero o estudo técnico acerca disso. Eu não quero fazer valer a minha opinião, eu quero o estudo técnico. Se vier o estudo técnico contratado dentro desse termo de referência e garantir que essa qualidade vai ser mantida, está perfeito. Não há óbice nenhum, a ação perde o objeto. Sim, e diz, por exemplo, porque há uma discussão, e sempre as discussões, o bom na rádio, que são públicas, né, doutor? Discussão aqui com a FEPAM e com a Corsã, de que perfeitamente pelo manancial da Lagoa dos Barros teria condições de absorção perfeitamente desses 5%, que não prejudicaria. É a posição da Corsã, é a posição da FEPAM dentro do processo, não é a posição do Ministério Público. Pois é, mas daí essa contestação do Ministério Público em cima de dois órgãos técnicos. Isso, exatamente. Então, o que nós precisamos, o que é? É a prova dos 9, que é o termo de referência. Aliás, termo esse que poderia já ter sido realizado, essa ação tem 3 anos. Para deixar bem claro para os teus ouvintes, assim, ó, a estação de tratamento de efluentes não está funcionando por causa da ação. Aliás, quando eu entrei com a ação, me disseram que estava 80% concluído, se eu não me engano, numa entrevista para a rádio mesmo de vocês, que estaria 80%, não sei o que.
O que foi feito nesses 3 anos? Foram obras, na realidade ela precisava ainda de algumas obras, ela não está, então talvez tu tenha que aclarar essa informação. Sim, aí. Porque hoje juridicamente não há empecilho para que ela funcione. Claro, ela precisa da LO, então sim, somente da LO. Uhum. Daqui a pouquinho... é um aspecto burocrático, o Ministério Público não tem ação contestando isso. Vai ser julgado em primeiro grau, depois vai ser feita essa situação toda aí para se analisar esse processo da LO, mas hoje não existe óbice algum. Jurídico, para que fique bem claro, porque tu disseste que eu tinha me contradito ali em relação a essa situação. Tá certo. Daqui a pouquinho... gente quer aclarar isso, Pedro, de uma forma... Eu vou conversar daqui a pouco, doutor, com o superintendente da Corsan. Deveria estar presente na entrevista o diretor, mas repassou a sua representação ao Júlio, que é o superintendente regional da Corsan, e vou questionar ele fortemente, porque é como o senhor disse, nós temos que esclarecer. E a melhor coisa tem que não é questão de questionar fortemente, é uma informação técnica. Sim. Portanto, também não tem como apressar essas obras se ela demanda. Eu não sei se demanda custo, se demandou estudo. O que eu quero te dizer hoje é o seguinte: foi entrada com a ação, foi dada uma liminar para que se parasse as obras e não pudesse funcionar a estação de tratamento de efluentes. Houve um recurso ao presidente do tribunal. O presidente do Tribunal de Justiça disse assim, pode continuar as obras, não pode funcionar. Houve um recurso ao STJ, o STJ disse, pode continuar e pode funcionar. Essa é a situação jurídica hoje dentro dos autos da ação civil pública. Tá certo. O que tem de novidade nisso tudo, paralelamente, ajuizou uma ação, exclusivamente o município de Santo Antônio da Patrulha, para assegurar a participação do município, por ser um gestor de unidade de conservação que existe dentro da Lagoa, para participar do processo de licença de operação, que é a última licença que precisa para a estação de tratamento de efluentes funcionar. Tá certo. Não é. Tu conseguiu entender? Eu consegui entender perfeitamente. Resumir assim de uma forma correta. Então, assim, hoje não há um empecilho jurídico para que funcione a estação de tratamento. Isso é muito importante. Doutor, até para encerrar, vai ter alguma ação com relação ao município de Santo Antônio da Patrulha que não trata o esgoto? Já eles estão dentro do projeto Ressanear, já foram albergados com alguma verba aí para se fazer o tratamento de parte do esgoto, assim como Osório está tratando parte do esgoto da cidade, né? Essa estação de tratamento de efluentes, ela não abarca todo o esgoto sanitário de Osório, não, se eu estou enganado, pelo que eu lembro 80%, mas fica em torno de 80%. Aí mas é óbvio que isso é uma coisa boa, né, Pedro? Não tem dúvida alguma. A gente só não pode atropelar algumas coisas. Sim. É isso que é importante que se faça, que se diga. Não é um discurso político, eu não estou envolvido em brigas entre os municípios. Aí o projeto é para onde jogar o esgoto, doutor? De Santo Antônio? Nos estudos preliminares não existe ainda como é que se diz, o estudo final, pelo menos não foi apresentado ainda. Agora, semana passada eu requisitei de novo essas informações para o Rio Gravataí. Tá certo. Doutor, foi uma grande satisfação. Mas se jogassem na Lagoa, seria o mesmíssimo procedimento em relação ao município de Osório. Não é o município de Osório, que fique bem claro isso, em relação a essa obra da estação de tratamento de efluentes. Deixa eu só trazer um dado, um acréscimo, Pedro, que é importante, assim, para teres uma ideia de qual é a situação da Lagoa. Hoje nós temos 3 firmas de captação da água na Lagoa, certo? Que faz a puxada da água ali para os orizicultores, tanto de Osório como de Santo Antônio da Patrulha, Palmares, e tem mais um município que agora me foge... Santo Antônio, Palmares e o Capivari do Sul. São esses 4, tá? Hoje, nós temos o DRH, deu outorga para essas 3 empresas, mas as empresas não têm ali, a licença de operação. A licença de operação quem dá é a FEPAM, certo? Sim. Então, existe assim, não existe hoje uma vazão ecológica, ou seja, aquilo que tu pode realmente puxar de água dentro dessa lagoa, né? Por que não tem? Porque a FEPAM justamente não tem o estudo para dar os limites de puxada da água dessa lagoa, justamente por não ter esses estudos. É interessante isso. Tu sabe quem é que autoriza a quantidade de água que é puxada da Lagoa dos Barros para a lavoura? Sabe quem é que dá as definições? O Banco do Brasil. Doutor, foi muito bom essa discussão, acho que essa discussão pública, até para que a comunidade saiba exatamente o andamento. Então,
se tem hoje que o esgoto de Osório não está pronto, nós vamos cobrar muito isso da Corsã, porque poderia estar funcionando se estivesse pronto. A alegação da Corsã é diferente, nós vamos conversar inclusive com o prefeito Romildo daqui a pouco e os representantes da Corsã. Eu agradeço muito a sua gentileza, doutor, foi uma honra ter conversado com o senhor. Pedro, sempre à disposição. Desculpa alguma não, situação, isso aí mas é que a gente sempre... eu sempre... É uma situação difícil, porque eu sei das dificuldades de vocês, dos anseios de Osório, e não penso que o Ministério Público está descuidado em relação a essa situação. O Ministério Público quer realmente resolver essa situação, porque não se duvida que seja um ganho ambiental. Se tiver que corrigir alguma coisa, que se corrija rápido para que possa realmente funcionar o mais rápido possível essa estação de tratamento de efluentes, para que a qualidade de vida também do pessoal daí seja melhorada. Não tem dúvida nenhuma, ninguém é louco de ser contra isso. Tá ok. Em seguida eu vou tentar conseguir uma nova entrevista com o senhor para falarmos sobre as questões do Itati lá, né, doutor? Sim, não, mas ali eu já estou momentaneamente afastado ali por vontade própria, porque realmente ali demanda uma dedicação maior, e nesse momento, até por eu estar sozinho em Santo Antônio da Patrulha há quase 2 anos ali com as 2 promotorias, eu não tenho condição de me dedicar como a população lá do Itati merece. Então, mas agora tem um valoroso colega lá e como vocês têm aí na promotoria do meio ambiente, a doutora Cristiane é uma excelente colega, nós estamos permanentemente conversando aí acerca dessa questão também, de outras questões. O Ministério Público está bem representado no litoral. Tá ok. Muito bom, doutor. Muito obrigado. Um abraço. Um grande abraço. Até logo, Pedro. Ok, até logo.